Professor, boa noite. O Botafogo, a gente sabe que tem esse espírito de buscar pontos, buscar vencer todos os jogos, principalmente em casa. Só que hoje as coisas não aconteceram da forma que a gente gostaria. Mas o Botafogo, a gente vê que luta até o final e consegue um ponto. E eu acho que a gente pode ver isso como querer permanecer sempre na ponta, lá em cima. O Botafogo continua na primeira colocação. Queria que você analisasse a partida de hoje, a partir desse momento, de permanecer na liderança e lutando até o fim. Bem, o facto aqui é que nós podemos analisar o jogo por aquilo que é o resultado. E o resultado é um ponto mais somado naquilo que é o nosso percurso. Num jogo difícil, que nós também perspectivamos que assim fosse. Tivemos pela frente um adversário que tem qualidade, que acaba por ter uma forma de jogar em que se sente confortável mesmo não tendo bola, uma equipa que procura defender em zonas mais baixas, aproveitando transição e erro do adversário. Era um jogo que nós precisávamos ter um bocadinho mais de paciência. Eu pedi isso aos jogadores no início quando falei com eles antes do jogo, porque precisávamos dessa paciência para conseguir circular de um lado ao outro, conseguir encontrar os espaços, conseguir quebrar e desmontar aquilo que era a sua organização do Atlético. Tivemos alguns momentos em que isso foi possível. Cometemos um erro em que sofremos o golo, ficámos ainda mais ansiosos, mas como disse bem, aquilo que registro depois é a busca do resultado, de conseguirmos, mesmo no último lance do jogo, conseguir resgatar um ponto que, como digo, é um ponto mais somado, portanto, satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram, achando que podíamos ter um bocadinho mais dentro do plano de jogo, um bocadinho mais de paciência para conseguirmos encontrar aquilo que queríamos, mas também dar mérito ao adversário, porque é uma equipa que está também no top 4 e, portanto, é uma equipa difícil, como hoje aqui comprovou. Boa noite, Arthur. Boa noite, Alan Viana, Divisão Botafoguense. Então, muito se fala do psicológico do Botafogo e hoje o jogo foi fundamental para mostrar que é um psicológico forte, né? Um psicológico voltado para a vitória, assim como a colega já falou. Mas eu queria te perguntar o quanto fortalece esse jogo de hoje, o psicológico e a força mental do Botafogo em relação às competições que ele está disputando esse ano. Porque foi um ponto que foi conquistado, não foi aquele ponto que foi perdido. E eu queria que você pudesse comentar a importância dele para o psicológico do time e para o restante da temporada, obviamente. Eu concordo consigo. É uma demonstração forte também daquilo que é o caráter da equipa, de uma equipa que nunca se entrega, uma equipa que nunca se rende, uma equipa que vai em busca daquilo que, perante a adversidade mesmo, acaba por lutar até à sua exaustão. E hoje vemos que, de facto, este último suspiro, este último momento, para nós é conquistar um ponto, tendo em conta aquilo que era o jogo até esse minuto. E é importante do ponto de vista de que possamos continuar sem perder, e isto para nós é importante para podermos dar continuidade ao nosso trabalho, dar continuidade àquilo que nós queremos enquanto meta final, mas que ajuda a reforçar não só aquilo que temos enquanto força e capacidade mental, mas também poder desta forma contribuir com pontos para um caminho que se prevê e sabemos que será longo ainda e de grandes dificuldades também. Arthur, boa noite. Olá. Duarte, da Rádio Band News do Jornal Record. Queria que você... Eu sei que você não gosta muito de individualizar um atleta, mas eu acho que um jogador merece hoje um parênteses aí. Eu me refiro ao Bastos, que é um jogador que teve uma atuação hoje, no meu modo de ver, uma das melhores na equipe do Botafogo, porque ele, além de fazer o gol de empate, ele salvou pelo menos uns 2 lances ali de contra-ataque. Ele até teve um lance no primeiro tempo que ele acabou errando também, e depois ele conseguiu consertar o lance, enfim. É um jogador que estava um pouquinho, as pessoas olhavam ele um pouquinho estranho e tal, mas desde que você chegou, você deu força a ele, ele é o titular. Hoje eu acho que a gente poderia dizer que ele é o seu titular. Queria que você fizesse uma avaliação mais especial em cima dele. Eu não posso estar constantemente a reduzir a avaliações individuais e estarmos a falar do passado. O presente de hoje é um elenco que procura ser competitivo internamente, é um elenco que procura estar preparado para os desafios que temos pela frente. Qualquer um dos jogadores do Botafogo, nesta altura, tem condições para poder ser primeira opção. Aquilo que eu quero é dar continuidade a este estado de capacidade que cada um dos jogadores vai demonstrando para que nós possamos utilizá-lo nas diversas competições que temos e tendo em conta também aquilo que é
uma densidade competitiva muito grande. A importância dos jogadores, eu sei que para vocês reduz-se muito àquilo que é o ter feito o golo ou ter cometido um erro, mas para mim o importante será sempre o coletivo, aquilo que nós hoje tivemos enquanto equipa, aquilo que nós hoje tivemos enquanto força coletiva, para podermos hoje aqui ficarmos com um ponto, sendo que não é o resultado que nos deixa feliz, não é o resultado que nos deixa satisfeitos, tendo em conta aquilo que eram as nossas próprias expectativas, mas tendo em conta aquilo que foi a dificuldade do jogo também e a forma como conseguimos chegar a esse ponto. Temos que nos resignar e dar continuidade ao trabalho, porque sábado voltaremos a competir e teremos mais um jogo difícil e onde vamos em busca dos 3 pontos, tal e qual como hoje o fizemos. Boa noite, Arthur. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você... Eu sei que ainda é um pouco cedo para você classificar o que é o Campeonato Brasileiro, mas você vem da Europa e eu fiquei curioso para ter a sua análise, ter um pouco da sua perspectiva de as dificuldades que o campeonato te traz de enfrentar adversários de baixo e de cima da tabela e ver que o nível está alto esse ano. Queria que você analisasse, comparando um pouco com o seu último trabalho. Não é difícil. São 10 jogos que eu tenho de Série A. São 10 jogos, todos eles muito difíceis. Não há adversários fáceis, contextos muito variáveis, jogos difíceis, quer em casa, quer fora, equipas muito competitivas, equipas com bom nível individual e coletivo. É um campeonato muito interessante, muito difícil e que precisa de uma equipa sempre muito constante para conseguir manter aquilo que nós temos conseguido fazer, que é estar dentro dos 3 primeiros classificados. A diferença poderá ser naquilo que é nesta altura e comparativamente com o campeonato português, em que temos 4 equipas que são mais fortes do que as restantes. Aqui eu tinha que alargar isto para 8 ou para 10 equipas que se nivelam todas elas e que, com toda a certeza, de uma forma uns mais assumida do que outra, têm os mesmos objetivos. Arthur, boa noite. Olá. Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Queria que, se você puder, explicar o porquê da opção para o Luiz Henrique começar no banco e não jogando, você optou pelo Eduardo. Foi uma questão tática e técnica? Foi uma espécie de poupar Luiz Henrique? E o que muda no Botafogo quando o Luiz Henrique está em campo, em termos de características para o time? E um outro jogador, nesse caso hoje, foi o Eduardo. Os dois são jogadores de posições diferentes, características diferentes. O que muda, basicamente? Obrigado. Aquilo que eu lhe posso dizer é da mesma forma que eu lhe poderia explicar sobre a questão de não ter optado pelo Gregor e ter optado pelo Danilo. São opções de jogo, são opções que entendem em conta aquilo que é o nosso plano de jogo, a nossa parte estratégica e aquilo que também temos do adversário, nos obriga a tomar essas opções. Por outro lado também, aquilo que possa ser, na avaliação que fazemos do adversário, quais os jogadores que dentro da missão que queremos que desempenhem possam estar mais preparados para uma primeira abordagem. Não quer dizer que aquilo que possa parecer como um plano inicial seja ajustável ou alterável, mas sim que o Luís hoje não entrou, ajudou quando teve a oportunidade de entrar e é, como eu disse, com todos os jogadores preparados e disponíveis para poderem ser primeiras opções dentro do plantel do Botafogo. Qual a diferença de característica dele? De um para o outro, mais técnico se calhar o Luís, mais rápido e vertical, o Eduardo com mais capacidade de contenção de bola, de jogar entre linhas. Sabíamos que esta equipa é uma equipa que baixa muito o seu bloco e procura estar mais perto da sua área, portanto íamos ter mais gente fora do bloco adversário, íamos ter mais gente a poder trabalhar naquele espaço entre linhas para conquistarmos os tais espaços que eu falei há pouco, que era importante desmontar a organização defensiva do adversário. Tínhamos na frente o Júnior Santos para conseguir fazer os movimentos de profundidade e um outro jogador com movimentos contrários a procurar ser um jogador mais de suporte, de apoio, de ligação para conseguirmos chegar às zonas que queríamos para finalizar. E daí essa primeira opção de poder ser o Carlos Eduardo em vez do Luiz Henrique. Boa noite, Jéssica Maldonado do GE. Até dentro da pergunta do Cícero, hoje nós vimos um Botafogo diferente dos últimos. E aí eu gostaria de me referir aos 4 atacantes, logo quando você chegou ao Botafogo, colocou 4 atacantes, então a dinâmica era diferente. Hoje nós vimos só o Júnior Santos em campo como atacante de origem, né? Então eu queria entender se essa é uma tendência assim, de você alterar conforme o adversário, que você já tem essa ideia, já explicou pra gente, mas se de certa forma
forma, a dinâmica ofensiva do time ela foi comprometida, talvez com base nesses jogadores assim mais meias de origem? Não, há um contexto importante que é perceber que atacantes de posição 9 eu tenho disponíveis para podermos jogar com 4 ou com 5, se for o caso. Mas aquilo que é a dinâmica da equipa, naturalmente, que se ajusta em função das características individuais de cada um dos jogadores. Nós optamos, como eu expliquei, pela questão de termos gente mais capaz de fazer ligação entre a primeira linha de construção e depois o último terço, mas obviamente que eu não posso fazer atacantes de um momento para o outro e ter jogadores com características do Júnior Santos para jogarmos com 2, 3 ou 4 jogadores naquelas posições. Temos que utilizar aqueles que neste momento estão disponíveis e utilizá-los de forma a poder não comprometer a dinâmica. E não parece de todo que isso seja uma desculpa, nem seja uma questão para podermos justificar este empate, porque nós conseguimos encontrar os espaços que queremos em alguns momentos. Mérito do adversário também, nós não podemos esquecer que não jogamos sozinhos, mas tivemos e conseguimos criar situações dentro daquilo que foi o plano por nós traçado, com jogadores de características ligeiramente diferentes do que terem só os jogadores de ataque à baliza e de posição 9, portanto com jogadores que eram mais móveis, mais dinâmicos, mais capazes naquilo que era também o momento da definição para o último passe. A ideia passou sempre por isto, depois a ideia e a prática às vezes podem não estar lado a lado. Arthur aqui, tudo bem? Aline Nastari, TNT Esportes. Até juntando um pouquinho disso que você falou, que você estava explicando para a Jéssica, de quando você chegou, né, ao Botafogo jogar com tantos atacantes, ficava um pouco claro que você entendeu que precisava ter resultado rápido, o que esse time tem de melhor, e era um jogo bem em transição. Essas mudanças que você faz hoje mostra muito que é um time que já entende o que você quer, e a gente tem visto isso nos resultados. Por exemplo, o jogo contra o Fluminense teve um gol também de bola parada, muita variação de jogada ensaiada de escanteio. Hoje, mais um gol que saiu dessa forma. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma relação muito bacana dos jogadores. O primeiro gol do Bastos no jogo contra o Fluminense, ele sai correndo e te dá um abraço. O Tiquinho deu a volta no estádio inteiro no último jogo, foi lá depois e falou com você também. O quanto que as duas coisas estão ligadas e para você estar conseguindo, de uma forma até um pouco mais rápida, com 10 jogos de Campeonato Brasileiro, colocar essa variação tática, está ligada também com quanto esses jogadores compraram a sua ideia. E sobre o jogo de hoje, se você puder falar, o que tem uma relevância e um peso maior? A confiança resgatada por um gol no último minuto ou o lado negativo, 2 pontos perdidos num Campeonato Brasileiro tão competitivo? Bem, aquilo que é a relação, e eu digo que tem que estar intimamente ligada, é a questão do respeito que temos uns pelos outros e aquilo que é a valorização do trabalho que eu tenho pelos meus atletas. Seguramente eles também o terão por mim, de forma a poder perceber aquilo que é o meu empenho, o meu dia-a-dia e a minha dedicação constante para poder acrescentar valor e ajudar aos resultados, mas a importância desta conexão e daquilo que é a questão estratégica ou tática que nós vamos para cada um dos jogos. Eu não creio que hoje tenhamos mexido assim tanto quanto vocês me estão a questionar. E reparem que nós fizemos uma alteração na frente que tem a ver com a questão de ter Luís Henrique e ter hoje Carlos Eduardo. Não me parece que isso seja relevante para aquilo que foi a dinâmica da equipa, porque nós tivemos, e isso é o ajuste que nós temos que fazer em função do adversário também, mas mais do que tudo em função daquilo que é o nosso plano de jogo, dentro daquilo que nós pensamos que o jogo nos pode dar. E nós acreditamos que o jogo naquele momento, numa fase inicial, poderia obrigar de nós a que tivéssemos gente capaz de ter bola e ser capaz de circular de um lado ao outro e encontrar os tais espaços de profundidade que queríamos. Por outro lado, aquilo que é importante para mim, e porque tenho que ver o lado positivo de tudo, é de facto resgatar aqui de um ponto o facto de não perdermos, de mantermos este que é um registro muito positivo, porque continuo a admitir que é positivo, independentemente de hoje ter sido apenas e só um empate, e não a vitória como queríamos e como tentámos procurar, mas que nos alimenta em termos daquilo que é o futuro, porque queremos continuar dentro disto com a equipa extremamente ligada. Vi de facto como é que os meus atletas festejaram esse momento. Seguramente não terá sido só pela questão do golo feito no último minuto, mas também por aquilo que é a grande coesão, porque este é um grupo de facto muito forte em termos daquilo que é a sua valorização enquanto jogo jogado, mas também, e é uma questão que eu quero aqui também destacar, aquilo que são enquanto homens, enquanto seres humanos, enquanto
colegas uns dos outros, muito cúmplices, muito comprometidos com aquilo que é o objetivo comum, e o objetivo comum será, e é sempre, que o Botafogo vença. Arthur, boa noite. Eduardo Alves. A última vez que eu estive aqui com você, te perguntei sobre o Tiquinho Soares, tinha acabado de voltar de uma partida, e te perguntei sobre como que altera a maneira de jogar em função desse jogador. Hoje a gente está aqui na situação completamente oposta. Você não pôde contar com o Tiquinho para a partida de hoje, até a pergunta dos amigos tem um pouco a ver com o questionamento que eu te faço. Como que você entendeu que seria a melhor maneira de fazer o Botafogo jogar ofensivamente para poder bater de frente com esse Atlético, levando em conta que você não tinha o seu melhor definidor em campo? Boa noite. Eu há pouco já respondi de certa forma essa questão, mas eu nunca tive, nem vou ter, não faz parte daquilo que é a minha abordagem, o falar dos jogadores que não estão, os jogadores que não puderam. Não gosto com que isso seja o foco principal daquilo que nós possamos conversar aqui dentro. Não tive hoje o Tiquinho, é verdade, também não o tive no jogo anterior em que vencemos contra o Grêmio. Hoje tinha Yarlan, tinha o Fabiano, 2 miúdos da base, como alternativa ao Júnior Santos, que jogou na frente. São 2 opções que nós consideramos, mas sabemos também que são jogadores de maturidade inferior e que precisam de tempo, que precisam de espaço, que precisam de paciência para poderem crescer e evoluir. Hoje nós procuramos, como já expliquei, de uma forma muito clara, não abdicando daquilo que era o projeto que tínhamos para o jogo, ganhar, não abdicamos de rigorosamente nada, mas também a verdade é que temos que reconhecer que acabámos por ter um jogo morno, um jogo sem conseguir criar muito para chegarmos a essa tal vitória, e depois no final acaba por surgir o empate que, tendo em conta aquilo que as 2 equipas fizeram em campo, parece-me justo e ajustado ao longo dos 90 minutos. Boa noite, Arthur. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. No último jogo, você definiu a vitória contra o Grêmio como resultado não conseguido, mas sim esforçado pelo aquilo que o grupo performou em campo. Como é que você define esse empate hoje em relação à performance dos jogadores e principalmente pelo resultado? Eu disse que o jogo do Grêmio foi um jogo em que nós ganhamos, e onde foi melhor o resultado do que propriamente aquilo que acabámos por fazer enquanto exibição, porque tivemos mais esforço que aquilo que queríamos. Hoje tivemos um jogo, eu diria que mais controlado, da forma como tivemos a equipa em campo, tendo em conta aquilo que foi a nossa procura do golo contrário. Permitimos algumas transições ao adversário, que era essa também a sua estratégia para o jogo, com um bloco mais baixo. Defino que é um ponto conquistado, um ponto somado naquilo que é o nosso percurso, e que faz com que nós também possamos olhar de uma forma positiva para aquilo que seja tudo somar. Nesta altura somar é importante, e estamos a falar da equipa que nesta altura é líder do campeonato, há condição naturalmente porque há equipas que ainda vão jogar, mas isso tem que ser valorizado e não podemos olhar para um ponto como sendo um desperdício. É um ponto que a nós nos cai bem e que veremos na frente qual é a importância desse ponto. Boa noite, Arthur. Aqui atrás, Lucas Pires, 365 Scores. A partida de hoje teve 108 paralisações. Só no segundo tempo o Atlético Paranaense desperdiçou, entre aspas, 16 minutos. Queria saber de você e como você consegue passar para os atletas a dificuldade e a frieza de manter a postura para buscar esse ponto que você disse que é tão importante num jogo disputado como esse, que a bola rola menos do que a gente espera. Eu acho que esse é um problema generalizado, a questão do tempo útil de jogo. Aliás, eu já falei nisto aqui no início, em que me pareceu, hoje não sei, confesso qual é que foi, pelo menos neste momento, qual foi o tempo útil de jogo. Já falei nisso numa fase inicial do campeonato, onde senti que, de facto, jogávamos pouco tempo. A importância, como dizia bem, é de uma postura muito profissional, muito séria, e em que todos os minutos contam, e tudo aquilo que nós queremos fazer é trabalhar do primeiro ao último minuto em busca da baliza contrária. Hoje fizemos o gol no último minuto, e isso valoriza aquilo que é a abordagem competitiva da equipa acima de tudo. Muito obrigado.